Olá! E hoje nós vamos finalizar a obra Quincas Borba, né? Eu reuni todas as características que a gente foi discutindo e achando aí ao longo do nosso enredo, né, ao longo dessa obra. E a gente precisa, né, logo de cara entender que é um livro escrito em terceira pessoa. Bom, diferente do nosso Brás Cubas, do Dom Casmurro, em que o Machado usa, né, o narrador em primeira pessoa, aqui a gente tem um narrador em terceira, e esse narrador onisciente, esse narrador que sabe tudo, né, que adentra no pensamento ali das personagens. A obra foi publicada ali na segunda metade do século XIX, portanto em 1891, né, o local da história é Barbacena e Rio de Janeiro, lembrando que você tem ali no começo, né, o Pedro Rubião olhando, né, para o seu presente ali, que ele se encontra no Rio de Janeiro. Aí você tem a técnica do flashback, né, do retrocesso, portanto volta-se a Barbacena, aí volta para o Rio de Janeiro, né, no presente lá do Pedro Rubião, e depois ele retornando para Barbacena de novo para morrer em Minas Gerais. Tá? Então, os cenários aí, os locais são dois. O romance, né, trata-se de um romance que termina de uma forma pessimista, de uma forma triste, com a morte desse Pedro Rubião e do cãozinho. Essa intertextualidade com a obra Memórias Póstumas, que a gente não pode esquecer. A metalinguagem do último capítulo, em alguns momentos, a obra falando da obra, o capítulo falando do capítulo. Muita citação a vários autores e obras. Machado de Assis era um leitor assíduo, né, de muitos escritores, e ele não faz esse diálogo só com a sua própria obra, Memórias Póstumas, mas ele faz um diálogo com outras obras de outros escritores. Há uma grande frase que ela ecoa ali ao longo do livro, que é: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. E essa frase ela é do nosso William Shakespeare, lá da obra Hamlet. Bom, então a gente tem também a intertextualidade aqui. O retrocesso, a narrativa não linear, né, a técnica do flashback, a gente pode usar aí 3 nomes para a mesma situação. A conversa com o leitor, isso é uma característica marcante deste autor, né? Ele para a história para conversar com a gente, ele para a história para filosofar, para falar sobre outros assuntos, e depois ele volta para a história. Pedir para vocês um carinho especial, para vocês, né, terem um carinho especial aí com a Fernanda, essa personagem que dá atenção, que cuida do Pedro Rubião, diferente da Sofia, diferente do Cristiano Palha, ela que fica ali o tempo inteiro, ela que contrata o médico, né, e ela que vai amparar o Pedro Rubião quando todo mundo o abandona. A gente pode pensar também na Sofia com características das outras personagens machadianas, a Capitu, a Virgília, nas dissimulações, né, naquela ambiguidade que permeia essas personagens. A Sofia também tem traços aí, né, bem marcantes disso. O Rubião, a gente pode associar ao Bentinho pela imaginação fértil, né, por fantasiar muita coisa. Ele fantasia o caso com a Sofia, por exemplo, né, então a gente tem aí alguns traços. O Quincas, a gente não pode esquecer dele, apesar dele estar morto, ele é o filósofo que deixou essa herança para o Pedro Rubião. E então ele que nasce lá, né, como personagem na obra Memórias Póstumas, então ele é o amigo do Brás, ele que era o mendigo, que depois ganhou uma herança de um tio, virou milionário, se tornou filósofo, ficou louco e morreu lá na casa do Brás. A gente não pode esquecer dele, e nem do cãozinho, né, gente? Eu costumo dizer que esse cãozinho ele é humanizado ao longo da nossa história. Por vários momentos do livro, o Pedro Rubião vê, né, no olhar daquele cão, muitas vezes ele conversa com o cão e parece que o cão está conversando, está respondendo, e parece que ele vê o Quincas, o próprio Quincas,
né, filósofo no cãozinho. Então você tem ali traços, sentimentos, pensamentos, parece, né, respostas, um diálogo desse cãozinho que nos leva a lembrar da cachorrinha baleia de Vidas Secas, né? Claro, que a gente está falando do século XIX, Vidas Secas lá do século XX, mas esses traços, né, de cachorrinhos humanizados ali, amigos fiéis, são interessantes aqui da gente guardar. Bom, e a última coisa que eu queria colocar para vocês é a questão, né, da própria teoria. A gente costuma dizer que esse livro ele exemplifica a teoria do humanitismo, ou humanitas, ou borbismo. Vocês podem encontrar esses 3 nomes. E por quê? Você tem personagens que vão ser os vencedores e você tem personagens que vão ser o vencido. Tá? Aqui no caso, as máximas que a gente tem, né, dessa teoria, ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão, ou vida é luta, né, a guerra é benéfica, pois seleciona os mais fortes. Então essas são as máximas trazidas por essa teoria. Lembrando que eu já expliquei isso para vocês, né, o Machado está questionando, ele está fazendo a gente refletir. Será que guerra é benéfica mesmo? Né? Será que a gente pode justificar uma violência, a gente pode justificar uma agressão? Tá? Então são questionamentos. E o romance, né, ele exemplifica então que no caso Sofia e Cristiano Palha são esses vencedores, eles ganharam as batatas e as batatas seriam a herança, portanto, né, do Pedro Rubião, e esse Pedro Rubião é o vencido. Né? Diria que não só ele, como o cãozinho também, Quincas Borba, funcionam como os vencidos aí, né? Mediante essa teoria. Não foram espertos o suficiente, né? Se deixaram levar e Sofia e Cristiano, né, conseguiram sobreviver e usufruir, né, do dinheiro do Pedro Rubião. Bom, então essas são algumas das características que a gente pode encontrar nessa obra Quincas Borba. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa análise, né, tenha ajudado vocês aí a fazer uma leitura, né, bem mais tranquila da obra e mandarem bem no vestibular. Bom, beijinho, gente, e até os próximos vídeos de outras análises aí de outras obras.